o governo Lula, em especial essa equipe econômica, eles têm uma obsessão para aumentar a arrecadação via aumento de impostos. Só que isso tem um limite, todos nós, e inclusive graças ao governo anterior, às diversas explicações que o Paulo Guedes já falava sobre a questão da curva de Laffer, né? Toda a população já entendeu que você aumentar a arrecadação via aumento de impostos tem um limite. E nós já sabemos no Brasil que esse limite já foi mais do que ultrapassado. Ou seja, não são os ricos que estão sob risco de serem taxados no Brasil. Os pobres já estão sendo taxados no Brasil de uma maneira escorchante. Se nós olharmos o que já acontece hoje no país, na semana passada nós tivemos a questão do debate das comprinhas, né, da Shein, que são feitas pela internet. Nós vamos observar que no seio desse debate surgiu algumas revelações interessantes. Eu estava vendo aqui, por exemplo, os itens que no Brasil já são tributados, só para que a gente tenha uma ideia, para que a nossa população saiba, panela no nosso país paga 44,4% de imposto. Talheres, 42%. Garrafa térmica, 43%. Itens do lar ali. Vamos para os alimentos, por exemplo. Só antes de ir para o alimento, copo, 45,6%. Mas vamos aqui para os alimentos. Nós pagamos no Brasil ovos, 21,79%, achocolatado, 37%, biscoito, 38%, milho verde, 37%, e aí vai. Margarina, 37%, macarrão, 35%, açúcar, 40,4%, e todos os alimentos no Brasil, e inclusive há um debate agora no governo federal de modificar, inclusive, a consistência ou os alimentos que integram o que seria a cesta básica, para que eles possam ter, inclusive, um aumento maior. Você veja que no Brasil, o pobre ele já é extremamente tributado. Então, quando nós falamos sobre os super ricos, na realidade, essa obsessão do governo agora já apresentou essa semana um debate sobre taxação de heranças, também sobre, inclusive, os famosos VGBL, que muitos idosos fazem justamente para fazerem frente ali na sua velhice e que muitas e muitas vezes são compartilhados pelos herdeiros, também querem avançar nesse tipo de tributação. Por quê? Porque o governo ele só enxerga o lado do aumento da arrecadação via tributação e não enxerga o outro lado que qualquer dona de casa e qualquer economista minimamente responsável enxerga, que é a diminuição dos gastos. Você não vê nenhum debate sobre diminuição dos gastos ruins, dos gastos mal executados, da falta, inclusive, de efetividade da administração, da qualidade de gastos. Isso você não vê esse debate. Então, infelizmente, nós estamos nesse tipo de conversa que é, na verdade, uma história de cobertura. O Haddad ele já tentou colocar essa pauta na reunião que ele fez com ministros de economia do G20, lá em São Paulo. Ele não foi muito bem recebido, porque esse tipo de pauta todo mundo já sabe que não é eficiente. Por quê? Porque os super ricos, esse que ele quer atingir, eles têm bancas de advogados tributaristas trabalhando para eles que conseguem burlar ou até mesmo alternativas dentro das legislações, ou quando não conseguem, eles simplesmente internacionalizam o seu capital para locais que eles tenham mais facilidade de gozar do seu dinheiro para as suas aplicações. E os países industrializados e ricos também já aprenderam que esse dinheiro que os super ricos eles têm, eles, na verdade, fazem a economia girar em diversos setores. Então, acaba que é uma tributação considerada por muitos países como ineficiente e contraproducente. Então, me parece que a questão não é tanto se é o rico ou pobre, mas a questão é um erro conceitual desse governo, que entende que precisa de mais dinheiro para gastar mais. Só que os gastos que faz, infelizmente, nós já temos diversos exemplos nos mostrando isso, são gastos feitos de uma maneira irresponsável e que levarão o país mais cedo ou mais tarde a pagar um preço de algum tipo de crise econômica que nós já conhecemos. Essa fórmula do Dilma 3
todos nós já vimos lá no Dilma II.